aluno, como vão os estudos? Hoje é dia de brincadeira, hein? Hoje vai ser divertido. A gente vai resolver algumas questões aqui, que são questões de provas, né, de concursos anteriores, né, retirado aí com base nos nossos temas, né, os temas anteriores, que são sobre a legislação, ok? Então, antes, eu preciso me retratar com vocês, porque está previsto no cronograma que hoje nós falaremos sobre PDDU, ok? Mas aí eu resolvi colocar o PDDU em uma aula só e trazer aqui a resolução de algumas questões para vocês. Também falaremos um pouquinho sobre parcelamento também, que eu fiquei devendo, mas vamos aqui resolver algumas questões para saber se Chico está ou não falando besteira aqui nessas videoaulas. Mas vocês estão estudando aí e vão tirar de letra essas questões junto comigo, ok? Então vamos lá, vamos brincar. Resolução de questões, né? Aula 16. Prefeitura de Vassouras, fiscal de obras, né? Vassouras é onde? No Rio de Janeiro. Ok. Da FUNCAB. Então aqui de leve. A linha geral que limita o lote com a via pública é denominada, aqui é fácil, né? Afastamento frontal, alinhamento, alpendre, divisa ou prumada, né? A gente falou sobre isso duas aulas anteriores, né? Sobre a definição, quando a gente estava falando sobre loteamento e edificações, né? Então é alinhamento a resposta correta. De leve, só para começar. A próxima, técnico judiciário, né, do cargo de arquiteto, né, agora da FUNMARC, do TJ de Minas Gerais. Então, a Lei 6.766 de 1979 dispõe sobre parcelamento do solo urbano e da outras providências. A respeito do parcelamento do solo para fins urbanos, é incorreto afirmar que o parcelamento... Faltou 2 pontos aqui. Mas, enfim. Então, a gente falou sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo específica de Sobral. Mas nós sabemos que essa lei é baseada completamente, né, nos dispositivos da lei federal 6.776, que fala sobre o parcelamento do solo urbano no território nacional como um todo. Então, as disposições são próximas, as definições são as mesmas, ok? Então, vamos lá. A gente precisa marcar o que é incorreto, né? Afirmar. Então, não será permitido em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento da água, né? Então, aqui a gente está dizendo que o parcelamento não será permitido em terrenos alagadiços. Nós citamos isso aqui. Na verdade, é um dos primeiros tópicos, né, do Código de Obras, né, que fala sobre que a possibilidade de implantação de lotes, né, em áreas de inundação. Então, é permitido ou é incorreto afirmar? É permitido sim, desde que seja assegurado o escoamento das águas, né? Então, áreas alagadiças e passíveis de inundação, existe aí a necessidade de um projeto de drenagem, macrodrenagem, né? Para que haja aí o desvio dessas águas, né? No caso de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações. Então, não é essa a questão, não é essa a alternativa. Também fala que é incorreto afirmar que o parcelamento não será permitido em áreas de preservação ecológica ou aquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Então, não será permitido em áreas de preservação ecológica. Vamos pensar um pouquinho. Continuando. Não será permitido em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente sanados. Então, é permitido sim, no loteamento. É permitido o loteamento em áreas, né, que tenham sido aterradas com material nocivo, mesmo, né, depois aí de ser feito os trabalhos, né, de saneamento prévios, né, para evitar contaminação da poluição. Então, é permitido sim o parcelamento nessas áreas. Não será permitido em terrenos com declividade igual ou superior a 25%, salvo exigências atendidas específicas das autoridades competentes. Então, aqui está o pulo do gato. 25%. Não pode construir, né, considerado área não edificante, todos os terrenos com declividade maior a 30%. Não é 25%. Isso aí é uma pegadinha, a gente sabe que é possível construir, né? Mas não é 25%, é 30% de declividade. Aí, então, a questão, né, se é incorreto afirmar, é a letra D. Então, a nossa letra B também está certa, que não será permitido em áreas de preservação ecológica, né? Existe aí planos de vilas sustentáveis, por exemplo, que podem ser implantadas em áreas de preservação ecológica ou edificações para fins científicos também, ok? E no caso, se houver, né, a poluição
de condições de poluição, né, não suportáveis, se houver a correção, então é passível de loteamento também. Então, aqui a questão correta é a letra D, né, com essa pegadinha aí dos 30% e não 25%, ok? Então, falando um pouquinho sobre parcelamento aqui, né, fiquei devendo para vocês que a gente passou por cima, mas vocês que leram aí o Código de Obras já estão por dentro das regras de parcelamento, ok? Mais uma, dessa vez para o procurador jurídico da Prefeitura de Alumínio, né? Vamos falar sobre parcelamento do solo. Então, sobre o parcelamento, considera-se que, né? Então, é uma definição, a gente precisa entender qual a definição aqui está correta acerca do parcelamento do solo. Então, ele define o loteamento como a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos, desde que não implique na modificação ou ampliação das vias existentes. Olha, isso aqui é bem perigoso, é necessário que a gente preste atenção. Ele está definindo o loteamento como a subdivisão de gleba em lotes destinados. Beleza, tá certo, é isso aí. Só que com a abertura de novas vias, beleza também, tá certo. A diferença entre loteamento e desmembramento, né? Desmembramento é que no caso do loteamento, é possível, né, a abertura de novas vias e também na modificação e ampliação de vias existentes. Mas aqui ele está falando desde que não implique. Então, não faz parte aqui da definição do loteamento. Essa é a definição de desmembramento, que não permite, né, a modificação e ampliação das vias existentes, nem na construção de novas vias. Então, não é essa a questão. Não é essa a alternativa. Ok? Continuando. Desmembramento, né? Definição de desmembramento. A subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, ainda que implique na abertura parcial de novas vias e logradouros públicos. Ó, se a gente considerou que essa daqui está errada, essa daqui está certa ou está errada? Está errada também. Por quê? Porque ele está dizendo que o desmembramento ele precisa ter o aproveitamento do sistema viário existente. Beleza, até aí está certo. Mas quando ele continua dizendo que ainda que implique na abertura parcial de novas vias e logradouros, ele está invalidando o conceito. Esse não é o conceito correto, então não é essa alternativa também, ok? E agora ele chega para definir lote, né? O terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe, né? A gente falou aqui do tamanho mínimo de lote quando a gente falou sobre edificações, que é 125 metros quadrados, instituído aí por lei federal. Mas é passível da prefeitura ou dos estados definirem aí o tamanho do lote mínimo nos seus territórios, né? Então, a definição de lote aqui, já que pode ser definida em plano diretor municipal, né? Em zona que se situe, parece estar correta. Então, eu diria que essa é a alternativa correta aqui. Mas vamos continuar lendo para ver quais são as outras alternativas, né? Infraestrutura básica. Os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública e das áreas comuns, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública das áreas comuns e domiciliar e vias de circulação. Ele está dizendo que isso aqui, né, é infraestrutura básica. Beleza. Faz parte da estrutura básica, mas não é a definição de infraestrutura básica. E também não tem nada a ver com o parcelamento do solo. Só fala sobre estrutura básica, né? Então, não é essa questão, não é essa letra que ele pergunta. Ele não está perguntando sobre... Ele está perguntando sobre parcelamento do solo e não sobre infraestrutura básica. Parcelamento do solo considera-se de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras municipais, da União, dos estados e do Distrito Federal, em especial as regularizações, parcelamentos de assentamentos. Beleza, é de interesse público, sim, o parcelamento vinculado a programas habitacionais, por exemplo, ou necessários aí, por exemplo, a implantação de universidades públicas, né? É de interesse público, sim. Mas isso não tem nada a ver com parcelamento. Ele está perguntando sobre o parcelamento. Então, também não é essa a alternativa. Nós já concordamos que a definição correta sobre parcelamento é a definição de lote. Ok? Então, deu aí. A gente falou um pouquinho mais, mas deu para a gente responder, né? Então, significa que eu estou falando besteira aqui. Estou ensinando para vocês o que vocês devem saber, né? Então, continuando. Mais uma questão, para a gente continuar a brincadeira. Fiscal de Postura de Urbanismo, né, da Prefeitura de São Gabriel, no Amazonas. A realização de obras dentro dos limites municipais dependerá
de autorização prévia do órgão competente da Prefeitura e deverá ser precedida de apresentação do projeto elaborado segundo as normas técnicas e legais que se ajuste a cada caso, né? Parece correto isso aqui. Então, vamos circular aqui para ver se é e-mail. Vamos continuar. Da edificação das vias públicas e a numeração dos móveis de caráter obrigatório e incumbência da Prefeitura Municipal. A numeração dos móveis é necessário, depende da numeração dos móveis, né, da identificação das vias públicas para que a minha autorização seja liberada? Eu acho que não, hein? Então não é isso aqui não. Dependerá da denominação prévia de ruas, praças e logradouros, mediante lei que deverá ser realizada pelo poder público. O que é que tem a ver? É uma obra, a obra minha, não tem nada a ver com a nomeação, a denominação das ruas públicas. Isso não depende, né? Não influencia na construção do meu imóvel, ok? Então, dependerá da identificação das vias públicas da numeração dos móveis de caráter obrigatório que não se configurar como objeto de fiscalização para fins de liberação e habite-se, né? Está se repetindo aqui. Não tem nada a ver com identificação de via pública, não. Quando se tratar de obras públicas diretamente da execução por parte da Prefeitura de suas autarquias e entidades paraestatais, mas nunca poderá ser executada por terceiro, mesmo mediante licitações, né? Então aqui ele está dizendo que dentro dos limites municipais não pode haver realização de obras públicas, né? Não pode haver realização de obras públicas diretamente de execução por parte da Prefeitura, né? Mesmo mediante licitação. Isso aqui está errado. Existe uma lei completa que fala sobre a Lei de Licitações de Obras Públicas, né? Que fala completamente sobre a possibilidade de obras públicas, né, serem construídas por terceiros, serem executadas por terceiros, mesmo diante de licitação, principalmente diante de licitação, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra A, que fala que a autorização, que a construção, né, a realização de obras depende apenas da autorização prévia do órgão competente da Prefeitura, né? Aí, exigida uma série de dispositivos, mas depende da autorização do órgão competente, ok? Ok. Então vamos continuar. Mais uma brincadeirinha para nós. Arquiteto e urbanista da UFRJ. Eita. Vamos lá. Os principais objetivos da norma 9050 da AMT são, lembra? Nós tivemos uma aula aqui praticamente só sobre 9050. É uma norma importantíssima aí para a promoção da acessibilidade universal, né, e exigida no nosso edital, ok? Então, os principais objetivos da norma 9050 são definir dados antropométricos para consultórios de clínicas veterinárias. Vocês sabem o que é antropométrico? A gente falou aqui. São medidas humanas. Então, por que o objetivo da NBR é definir medidas humanas para consultórios de clínicas veterinárias? Tudo bem que tem seres humanos lá, mas o objetivo das clínicas veterinárias são animais, ok? Então, não é isso aqui não. Está meio confuso. Determinar a relação degrau-espelho em escadas de edifício do século... Como é? Século XVII. O objetivo da NBR é só esse, definir tamanho de escada, espelhos, né? Tamanho de degrau, espelho em escadas antigas. Não. Século XVII, não. Estabelecer critérios e parâmetros de acessibilidade para reformas, ampliações, construções novas e projetos arquitetônicos e urbanísticos e paisagísticos. Olha, esse aqui é o primeiro tópico, um dos primeiros tópicos que fala da definição dos objetivos da NBR 9050. Vocês já leram, vocês já sabem, já passou aqui na aula, então a gente sabe que essa é a questão correta. Mas ele também continua perguntando se é um objetivo principal da 9050, né, NBR 9050, adequar áreas técnicas de edificações multifamiliares. É parte integrante dos objetivos, mas não é o principal objetivo, né? É importante, mas não é veemente, né? Então também não é a letra D. Definir critérios de projeto para o sistema viário urbano. Ele traz alguns dispositivos sobre acessibilidade em sistema viário urbano, mas isso não é uma atribuição da ABNT. Isso é uma atribuição, né, de outros órgãos aí de construção mais específicos, né? Então não é esse. A alternativa correta, letra C, né, estabelecer critérios e parâmetros de acessibilidade. Ficou fácil, né? Porque a gente já disse qual era o tema da aula, então vocês vão tirar de letra aí essas provas, ok? Continuando. Mais uma questão. Agente técnico, arquiteto, né, da MPR do Espírito Santo. É correto afirmar que o parcelamento do solo urbano é regulamentado por leis. Ok. Quais leis? Federal e é aprovado na instância estadual, independente de sua dimensão. Mais ou menos, viu? Não é isso não.
que estão submetidas ao direito do proprietário, podendo este definir as porções a serem doadas com o espaço público. Submetidas ao direito do proprietário, é o proprietário que define o tamanho a porção que deve ser doada para o espaço público, também não, hein? Se ele está falando aqui regulamentado por leis, não é o proprietário quem decide isso, ok? Então, federal e municipal, cabendo à esfera municipal definir as quantidades de áreas públicas a serem doadas. Olha aqui, prestando atenção, a gente falou aí da nossa lei de parcelamento, né? Nossa lei federal de parcelamento, a lei 6.799, né? Que a gente acabou de falar sobre ela. Então, é uma lei federal, mas também fala aqui na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e no PDDU, né, no planejamento diretor, do plano diretor de desenvolvimento urbano, né, municipal, é onde é definida as áreas públicas que devem ser doadas, né? Então, essa é a alternativa correta. Continuando, só para a gente dispensar as outras, está dizendo aqui que o solo urbano é regulamentado por lei federal, que especifica as porcentagens de áreas públicas a serem doadas para vias, áreas verdes e áreas institucionais. É uma legislação federal, mas não é ela quem define as porcentagens. Quem especifica as porcentagens é uma lei municipal, ok? Então também não é essa daqui. Federal e municipal, sendo que a lei federal veta que a definição das porcentagens de áreas públicas a serem doadas para vias, áreas verdes e áreas institucionais seja feita baseada em densidade populacional planejada. Não é isso aqui. É regulamentada pela legislação federal, mas não há veto sobre o cálculo de população e aí a definição das porcentagens de área pública, né? Isso é definido pela legislação municipal local. Então, a resposta correta é letra C, federal. Nós não falamos isso aqui diretamente em aula, mas vocês leram aí o Código de Obras e são capazes de responder essa questão também. Ok? Então vamos mais uma. Será que dá tempo? Bora. Vamos brincar. Arquiteto, né? Agora da Caixa Econômica Federal, da Banca CESP. Então, mais uma de NBR. Segundo a 9050, acessibilidade é a permissão e a condição de segurança para um indivíduo acessar com autonomia as edificações, o espaço urbano, os equipamentos internos e o mobiliário. Ó, parece certo aqui. Ou não, segundo a NBR, a definição trazida na NBR, deficiência é a limitação das condições de percepção das possibilidades do acesso ou na utilização de edificações, do equipamento móvel e dos elementos em caráter efêmero, né? Deficiência é uma limitação, às vezes física, às vezes sensorial. Então não é somente de percepção, não é uma questão de percepção. É uma questão, né, alguns têm delimitações físicas, né? Então não é essa. Essa está errada. Linha guia é qualquer elemento que possa ser utilizado como guia de balizamento para pessoas com perda auditiva que utilizem aparelho de rastreamento. Ok, eles trazem a definição de linha guia. Também pode ser construído em qualquer elemento, mas ele não serve para o balizamento de pessoas com perda auditiva. Principalmente aí pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência visual e portadores de necessidades, né, de produtos assistivos, ok? Então também não é essa, não é a letra C. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio utilizado. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestantes, entre outros, né? Aquela coisa da pessoa com mobilidade reduzida também temporária. Faz parte também. A pessoa com mobilidade reduzida é considerada a pessoa que tem a capacidade de relacionar-se com o meio, né? Na verdade, se locomover. Não sei se essa palavra relacionar-se está na definição. Com o meio de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida. Fiquei na dúvida dessa daqui. Vamos olhar. Rota de fuga é o trajeto proporcionado por portas e antecâmeras, balcões, halls, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes a ser acessado em todos os pontos da edificação, pelo portador de necessidades especiais, em caso de um incêndio, até atingir o espaço protegido interno. Não, a rota de fuga não. Existem compartimentos especiais, mas não é a rota de fuga. A gente fica em dúvida aqui da letra D e da letra A, mas depois do intervalo a gente volta com a resposta correta, ok? Até mais! E aí galera, que rufem os tambores! Gostaram do suspense? Palhaçada, né? Vamos lá. A gente estava aqui na dúvida, né? Entre a letra D e a letra C, né? Sobre as definições, né?
constantes aí na NBR 9050, né? Então a letra A diz que acessibilidade é a permissão e a condição de segurança para o indivíduo acessar com autonomia as edificações, o espaço urbano e os equipamentos internos e imobiliários. Vamos lá, beleza, tudo isso aqui tá certo, só o que tá errado é permissão. A NBR, ou acessibilidade, não permite ninguém, ela possibilita, né? Ela libera, né? Atribui, dá condições para que a pessoa seja autônoma, para que ela possa, como é que eu digo? Usufruir dos espaços, né? Sem qualquer tipo de constrangimento aí decorrente de uma das suas limitações físicas ou sensoriais. Então, a letra correta aqui é a letra D, né, que define a pessoa com mobilidade reduzida, aquela que temporário ou permanentemente tem limitada a sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. É a resposta correta, lá constante nas definições da NBR 9050, hein? Ah, vocês gelaram, né? Vamos continuar a brincadeira aqui. Dia de resolução de questões é dia de festa, pra gente ficar feliz aí, ok? Então vamos lá. Analista judiciário do cargo de arquitetura também do TRT de Minas Gerais, mais uma de NBR. Conforme a NBR 9050 de 2004, em escolas, pelo menos 5% dos sanitários, com no mínimo um sanitário para cada sexo, deve ser acessível. 5%, eu acho que a taxa é essa aí, viu? Em locais de reunião, como cinemas, teatros e auditórios, a rampa de acesso ao palco, quando houver, deve ter inclinação máxima de 8,33% para vencer a altura máxima de 60 cm de altura. Olha só, a declividade, a inclinação, né, sugerida para as rampas são de 6%, né? Então, mesmo que seja aí a altura máxima de 60 centímetros, não é 8,33%. 8,33% é para casos especiais em que a declividade requerida não possa ser atingida. Então, não é a letra B, ok? O outro tópico, em locais de hospedagem como motéis, a unidade deve resguardar uma área livre com diâmetro de no mínimo 1,20 m para giro de 360 graus. Né, para o caso aí de pessoas portadoras de necessidades de materiais, de equipamentos assistivos, né, no caso da cadeira de rodas. 1,20 m não é suficiente para fazer um raio de giro de 360 graus. O tamanho correto é 1,50 m para que essa cadeira possa fazer aí o giro de 360 graus. Então, também não é a letra C, ok? Letra D. Devem ser obrigatoriamente acessíveis para pessoas em cadeira de rodas apenas os abrigos em pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo intermunicipal. Não. Devem ser obrigatoriamente acessíveis todos os locais, né? Todos os locais de circulação onde possa haver circulação de pessoas. Não é obrigatório que seja apenas nos pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo municipal, né? Todas as áreas de acesso ao público devem ser passível, né, de acessibilidade para os portadores de cadeiras de rodas. Então também não é a letra D. Letra E. A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação. I é igual a H sobre 100, H vezes 100 sobre C, onde I é a inclinação em graus, H é a altura do desnível e C, comprimento da projeção horizontal. É que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente olhar essa equação aqui, a gente vai ver que ela está corretíssima. Lá na NBR é desse jeito que ela está apresentada. Porém, a inclinação não é definida em graus. Olha aqui a pegadinha, olha o pulo do gato. Não é definida em graus. A inclinação é dada em porcentagem. Então, se você colocar ali graus, não vai chegar no número correto, ok? A inclinação é dada em porcentagem aí nas regras da NBR. Então, é a letra A, é a correta aí, que são 5% dos sanitários, um para cada sexo, deve ser acessível aí em qualquer edificação pública que pretenda ter acessibilidade aí como um dos seus pontos de projeto. Ok? Tudo correto? Entenderam bem? Tem que prestar atenção aí nesses pormenores, né? Já que a norma traz muitos dispositivos, né? E a gente tem que ficar ligado aí. Ok?
Continuando a brincadeira, mais uma de arquitetura, mais uma de NBR. Estou me repetindo? Não, mas então é de NBR, mas são de conceitos diferentes, né? Vamos lá. De acordo com a NBR 9050, atualizada de 2015, a guia de balizamento em rampas acessíveis deve ser sempre em alvenaria. É verdade isso? Não, nós já lemos aqui hoje, inclusive, que pode ser qualquer material, desde que mantenha aí o balizamento de rampas, ok? As portas de sanitários acessíveis devem ter um puxador horizontal além da maçaneta. É verdade, precisa ter um puxador horizontal aí para acessibilidade ser completa, ok? A maçaneta nem sempre é acessível. Então, deve haver 3 tipos de vagas acessíveis em estacionamentos: para obeso, para idoso e pessoas com deficiência. Então, é indicado que haja para obeso, né? Mas idoso e pessoa com deficiência são as que estão constantes aí na legislação federal, o Estatuto do Idoso e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Obeso, eu acredito que não seja previsto ainda em legislação federal. Então, a NBR também não traz essa necessidade, ok? Também não é a letra C. Letra D. As barras de apoio dos lavatórios acessíveis devem ser apenas horizontais. Nada disso, precisam ser horizontais e verticais também, porque auxiliam aí no reboque, né, da pessoa que está com deficiência conseguir ficar em pé por meio dessas barras acessíveis. Então não devem ser só horizontais, elas devem ser verticais também, ok? E as bilheterias e os balcões de informação acessíveis devem estar próximos às entradas, mesmo em locais de grande ruído. Não precisa estar próximos às entradas, eles precisam ser acessíveis, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a resposta correta é a letra B, né? Que as portas de sanitários acessíveis também devem ter puxador horizontal, além da maçaneta, para que haja aí acessibilidade completa, né, dos portadores de cadeira de rodas. Ok? Ok. Continuando, tá muito bom, essas questões são muito boas. Continuando agora falando sobre o conceito de acessibilidade universal, né? Para prova de, olha aí que interessante, prova de web design, programação individual, mas tem a ver com o nosso assunto, ok? Então, da banca FCG, né? O princípio universal do design, que define que os objetos e ambientes devem ser projetados para serem utilizados sem modificações pelo maior número de pessoas, é o princípio de acessibilidade, mobilidade, interatividade, usabilidade ou legibilidade. Legibilidade é um conceito que está presente, né, no princípio universal, mas não é o conceito que define, né, que os objetos e ambientes devem ser projetados para serem utilizados sem modificações pelo maior número de pessoas. Legibilidade é uma questão de necessidade, mas não é a definição de acessibilidade, ok? Então aqui a letra correta a alternativa correta é acessibilidade. Essa é facinho, né? É isso mesmo. Ok? Vamos passar. Sem graça, né? Porque ela passou muito rápido. Analista jurídico. IADs. A expressão das relações sociais e econômicas do território que revelam a apropriação da natureza pelo homem e as alterações impostas a ela é o modo D. Modo de quê, galera? A gente trouxe aqui nas aulas passadas, a gente estava falando sobre a disposição da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. É justamente essa definição, a expressão das relações sociais e econômicas no território. Ela se desenvolve no território e é a expressão das relações sociais, né, que são os usos. Então, a nossa alternativa correta é o uso do solo, letra D. Ok? A expressão das relações sociais e econômicas, né? Não tem nada a ver com aquisição. A industrialização é uma expressão das relações sociais, mas ela não é necessariamente aí desenvolvida, né, no território, né, que não revela uma apropriação da natureza pelo homem, então não tem nada a ver. A agroindústria entra no mesmo conceito. E preservação ambiental não é essa a definição de preservação ambiental, é a definição de uso do solo, ok? Falando sobre parcelamento e uso do solo aqui, a definição do que é uso do solo. Brincar mais um pouquinho. É bom quando é grande, que demora. Arquiteto, MPE. Está correto afirmar que o índice de permeabilidade do solo, olha aqui a gente falou sobre índice de permeabilidade, né, quando falamos de parametrização de edificações e índices urbanos, né? Então, é correto afirmar que, qual é o conceito de permeabilidade? É igual à taxa de ocupação. Pode até ser, né? Depende. No caso do índice ser 50% do terreno, talvez seja. O índice de taxa de ocupação, né?
é o inverso da taxa de ocupação. Pode ser também. Então, já que há redundância entre as duas questões, não é nenhuma das duas, ok? Então, a taxa de permeabilidade é proporcional à taxa de ocupação, né? Então, depende da taxa de ocupação aí para ser o tamanho da taxa de permeabilidade. Mas se existem duas questões com a mesma proposição, não é nenhuma das duas, ok? Quando abaixo do definido, não pode ser compensado ou completado pelo uso de cisterna, pois o princípio que os rege tem objetivos diferentes. Isso é uma especificidade aí de cada legislação. Algumas, elas permitem a utilização de cisternas, né? Em São Paulo, por exemplo, teve uma que foi conhecida aí como Lei das Piscininhas, que é no lugar do solo ser permeável, né? Eles poderiam compensar aí a permeabilidade do solo com galerias subterrâneas para que essa água fosse mais lentamente, né, liberadas no solo, né? Mas aí é uma especificidade de cada local, então não tem nada a ver com índice de permeabilidade, não é conceito de índice de permeabilidade, ok? Então, índice de permeabilidade foi considerado inconstitucional por sua dependência quanto ao tipo de subsolo. Olha só, realmente depende do tipo do subsolo, depende sim, mas não é considerado inconstitucional porque deve haver aí estudos dos solos para a implantação de qualquer edificação. Então, não procede essa informação que foi considerada inconstitucional, ok? Então também não é a letra D. Letra E. É calculado considerando toda a área do terreno, que não é coberta por material impermeabilizante. Que não é coberta por material impermeabilizante. Tá aí, ok. E que não esteja sobre as áreas de subsolo construído, como por exemplo, estacionamentos. Então vamos lá. Não adianta que a parcela do solo superior, né, esteja na superfície, esteja com material permeável, se embaixo, né, se embaixo do terreno eu construir aqui um estacionamento enorme, né, e essa faixa aqui não consegue suportar aí o escoamento dessas águas. Então a questão correta, né, a alternativa correta é a letra E, né, que é calculada, né, na área do terreno, mas que exclui aí a área onde tem subsolos, né, impermeáveis. Ok? Deu para entender? Deu sim. Então, vamos lá. Continuando. Não, vamos lá. Acabou. Não trouxe mais. Então acabou a brincadeira. Tava bom, né? Tava nem prestando atenção. É isso aí. A gente encerra a nossa aula por aqui. Nossa resolução de questões, né? Curtinha, rapidinha. A próxima aula nós falaremos sobre a Lei Complementar número 28 de 2000, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade de Sobral, ok? Um instrumento aí importantíssimo para os nossos estudos, ok? Então, bons estudos e até a próxima!